O Internacional tem uma oferta milionária para aceitar nos próximos dias e avaliação sobre outras possibilidades estão sendo tomadas nos bastidores do clube e tem o seu maior rival, o Grêmio, como envolvido direto neste negócio. Nesse vídeo a gente explica a procura do Inter por um patrocinador master e as negociações estão em andamento e o Inter tem certa pressa para anunciar o seu novo parceiro. A gente fala sobre tudo isso nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum dos conteúdos por aqui. Então já te inscreve, deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho das notificações, todos os dias atualizando informações do Internacional aqui no canal, tá certo? Bom, gente, o Inter, não é novidade para ninguém, está procurando o seu patrocínio master, o seu parceiro master que vai pagar a maior quantia de patrocínio de publicidade ao clube no ano e quem sabe para os próximos anos, e o Inter está à procura deste parceiro desde que no início desse ano de 2026 rescindiu o acordo que tinha com a Alfa, uma casa de apostas esportivas que havia fechado com o Inter e com o Grêmio no início do ano passado, em 2025, um contrato de 3 anos pagando 50 milhões ano, com possibilidade, por metas, de atingir até 70 milhões de reais. O contrato fixo, com a Alfa, repito, 50 milhões. O Inter recebia e o Grêmio o mesmo valor, foi uma venda basicamente casada. A Alfa queria patrocinar os dois clubes aqui e as duas potências do sul do Brasil pelo mesmo valor. Isso foi acordado na época, inclusive antes da dupla Grenal fechar com a Alfa, outras empresas e casas de apostas esportivas também negociavam pelo mesmo valor com a dupla Grenal. No fim, essa venda casada aconteceu, os dois fecharam o mesmo contrato, 3 anos, 50 milhões ano, 4 milhões de reais, quase 4 milhões e 200 mil reais por mês, tendo ainda essa possibilidade, e aí essa parte não seria casada, né? Porque se o Inter atingisse metas, poderia bater 70 milhões, mas se o Grêmio não atingisse, não receberia os 20 milhões a mais. Enfim, era um contrato que veio de uma venda casada, mas um contrato muito semelhante, evidentemente, exceto essa questão das metas, que dependeria do aproveitamento das equipes na temporada. Acontece que a Alfa teve vários problemas financeiros, troca de gestão, enfim, e o Grêmio rescindiu primeiro no final do ano passado com a Alfa, depois de alguns atrasos, e o Inter, que também teve esses atrasos com a Alfa, rescindiu no início desse ano. E isso deixa o Inter, gente, com uma preocupação grande sobre quem será sua patrocinadora master em 2026, porém, a gente já tinha até trazido aqui no canal, o Inter tem negociações em andamento para isso. Eu também já tinha trazido aqui no canal, mas vale salientar mais uma vez essa informação. O Inter tem uma ideia de que é muito difícil que consiga fechar um contrato igual ao que fechou com a Alfa, de 50 milhões podendo virar 70. Esse valor, para a realidade dos clubes aqui do Sul, já era um valor muito alto para um patrocínio master. Vale lembrar, antes da Alfa, o patrocinador master da dupla era também de uma venda casada, que era o Banrisul, que pagava um pouco menos de 20 milhões ano. E que hoje ainda seguem nos clubes, mas de outra forma, não mais estampado ali na frente da camiseta. Tanto que depois da rescisão com a Alfa, nesse início de ano, o Inter já tirou a marca da Alfa dos seus banners de coletiva, banners do estádio Beira-Rio e até da sua camiseta. O Inter tá jogando sem patrocinador master na sua camiseta nesse início de 26. Bom, eu tinha dito aqui, o Inter já estava em negociações e hoje, agora há pouco, o pessoal da Rádio Gaúcha trouxe uma informação que é bem importante, de que existe uma oferta sinalizada por uma outra casa de apostas esportivas para Grêmio e Inter e Grêmio, para ser a patrocinadora master dos dois clubes e das duas potências do sul do Brasil. A gente está falando da BetMGM, tá? Que é uma empresa norte-americana que tem um dos seus braços a BetMGM, que é a casa de apostas esportivas, mas que também tem, por exemplo, um centro de resorts, uma rede de resorts e outras coisas lá de vários outros ramos e outros braços lá nos Estados Unidos e até também agindo e atuando em outros países, tá? A BetMGM é regularizada, tudo certinho, tá, gente? A Alfa também era regularizada, o ponto da Alfa nunca teve a ver com questão, e eu vi muita gente falando, ah, mas são picaretas e tal. Cara,
se ela é regularizada, ela fez por onde para isso. O problema da Alfa não tinha a ver com isso, tinha a ver com mudanças que aconteceram na empresa que fizeram com que ela não se sustentasse e não conseguisse pagar os vencimentos que ela tinha com a dupla Grenal, tá? Mas ela era regularizada, não tinha nenhum problema nesse sentido. A BetMGM, ela sinalizou com uma oferta na casa dos 30 milhões ano para a dupla Grenal. Só que aí existem alguns pontos. Essa proposta ainda não é papel timbrado, tá? Essa informação que foi trazida lá na Rádio Gaúcha, eu consegui confirmar com uma pessoa do Inter que sim, tem conversas. Outros colegas confirmaram do lado do Grêmio também que existem essas conversas com a BetMGM, mas me garantiram no Inter que não tem nada fechado nesse momento e que o Inter tem conversas com outras empresas, inclusive outras bets além da BetMGM, com bets inclusive que são brasileiras, tá? Então, não tá fechado, mas existe uma sinalização de oferta na casa dos 30 milhões ano. A gente está falando de 20 milhões a menos do que pagava a Alfa, mas repito, a informação que a gente tem aqui é de que o Inter entende que vai ser difícil também chegar nesse valor que a Alfa tinha fechado com a dupla Grenal de 50 milhões ano. São conversas iniciais, repito, outras empresas também estão tentando, estão conversando. A maior parte das empresas que eu ouvi que tem conversas com o Inter são de fato do ramo de apostas esportivas, casa de apostas esportivas brasileiras e internacionais, mas também tem outras empresas de outros ramos que estão conversando. Mas tudo leva a crer que vai, e a gente está vendo isso também no futebol brasileiro, não só na dupla Grenal, tudo leva a crer que vai levar para um caminho de uma bet, fechando com o Inter, tá? Tudo leva a crer que vai para esse caminho porque são potenciais de marca e também financeiros muito fortes nos últimos anos aqui no Brasil. Então, o Inter tem essa questão e tem uma outra questão importante, tá? Que é sobre venda casada. Por quê? O Inter não se opõe a negociar com uma empresa para ser a sua patrocinadora master se ela também for do outro lado. Só que o Grêmio tem batido na tecla, e o Grêmio agora está assumindo uma nova gestão do presidente Odorico Roman, bate na tecla de que não gostaria de ter o mesmo patrocínio master do Inter, a não ser que fossem negociações separadas e diferentes com o Grêmio recebendo mais. Porque no entendimento do Grêmio, o Grêmio tem que receber mais do que o Internacional por N motivos. Por afirmar que tem mais torcedor, por afirmar que tem mais engajamento, outras questões que envolvem aí o outro lado. Então, assim, o ponto importante é bem difícil que essa venda seja casada, como foi a da Alphabet, como é o contrato do Banrisul com a dupla Grenal e até outros contratos de patrocínios e outras questões comerciais que foram feitas com a dupla Grenal nos últimos anos. Porque o Grêmio não quer isso. O Grêmio, lá do outro lado, está dizendo que quer receber mais do que o Inter e, se possível, não ser uma venda casada e, se for a mesma empresa, só se tiver um contrato diferente. O Inter, para ser bem sincero para vocês, tá? Dentro do que eu ouvi, o Inter não tá nem aí para isso. O Inter quer fechar um bom contrato de um bom patrocinador master e confiável, porque essa é uma preocupação que eu também ouvi no bastidor. O Inter tá um pouco ressabiado, mais do que esteve quando fechou com a Alfa, e não que o Inter não tenha. E isso até me foi pontuado por um importante dirigente, tá? O Inter foi cauteloso, o Inter foi cuidadoso a fechar o contrato com a Alfa. O Inter não diz que... o Inter não entra nessa narrativa de que foi tudo feito às pressas e que aí fechou com uma casa de apostas ou com uma empresa principalmente não confiável. O Inter não bota na conta disso, tá? O Inter diz que estava tudo certo e quando se menos esperou, tanto que foi acontecer só no final do ano, teve esse problema com a sua antiga patrocinadora master. Então o Inter tá mais agora ressabiado, com o pé atrás, cuidando muito detalhe por detalhe para ter um patrocínio master sustentável para anos e para estar no clube, seja num contrato de 3, 4 anos, mas para conseguir se manter e conseguir cuidar e pagar tudo que vai ter que pagar ao clube. E lembrando, né, sobre a Alphabet, o Inter agora está na justiça para receber o que a Alfa não só o deve, que são ali 1, 2 meses que terminaram atrasados, eles tinham atrasado até um outro mês, mas depois foi quitado, e também para receber o valor da rescisão, porque por mais que o Inter tenha puxado juridicamente, o Inter está alegando que só está rescindindo com a Alfa por conta de que a Alfa não pagou o clube. Então o Inter ainda vai atrás do valor de rescisão desse contrato com a sua antiga patrocinadora master. Tem uma sinalização da BetMGM de 30 milhões ano e o Inter está conversando não só com ela, mas com outros patrocinadores também, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto à noite pra gente falar mais do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.